Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos hoje no Salmo 27, o verso de número 14, onde está escrito assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O salmista Davi, demonstrando a sua plena confiança no Senhor como livramento, garantia, proteção e direção, ele termina este salmo fazendo um resumo dizendo a suma do que ele tinha dito, o desejo de morar na casa do Senhor, de tê-lo como Deus da sua salvação, ser guiado pelo Senhor pela vereda direita, tendo o Senhor como a sua luz e salvação, como a força da sua vida. Ele entende que, se não fosse pelo Senhor, ele tinha perecido. E ele disse: pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra do vivente. Então chega a este verso 14, onde ele encoraja e anima a cada um que está enfrentando alguma sorte de problemas, dificuldades ou situações embaraçosas. Ele diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, do Senhor. Então, esperar no Senhor é aguardar em Deus o seu mover, o direcionamento em que Deus vai fazer, visto que a nossa confiança ela deve estar unicamente no Senhor. E a confiança em Deus, ela trará com certeza a segurança e o fortalecimento necessário para a nossa vida. O Salmo 125, o verso 1, está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nós só vamos confiar, esperar e ter a convicção de que o Senhor está atento ao responder quando nós demonstrarmos esta confiança no Senhor e confiamos em Deus por Ele ser quem é o nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor e aquele que nos mantém a todo dia. Então, o Senhor Deus, em todo o nosso ser, ele deve ser digno de que tenhamos nele depositado a confiança, porque é vã confiar no homem, porque o homem não pode ajudar, não pode socorrer, não pode livrar a ninguém. Mas o Senhor Deus é aquele que se coloca como o nosso refúgio, como a nossa fortaleza, como a nossa luz, como a nossa salvação. Então o salmista, quando ele diz, espera no Senhor, pode ser que o momento que esteja atravessando seja um momento difícil. Tanto pode ser um momento favorável como desfavorável. Mas não importa, seja um ou seja outro. A tônica do que nos diz o salmista é: espera no Senhor. Quem espera no Senhor não se abala. Quem espera no Senhor não se abate. Quem espera no Senhor, o coração não fica batendo descontroladamente. Não. Quem espera no Senhor, o coração encontra segurança em Deus e ele se aquieta. É o que o Senhor disse lá no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o Senhor como Deus, que é digno da nossa confiança, que nele demonstramos em todo o tempo, só ele tem o poder de aquietar o nosso coração das turbulências, das tribulações e das circunstâncias que nos sobrevêm, muitas das vezes de maneira de repente, e nós não sabemos o que fazer. Mas nesta situação, o melhor a se fazer é esperar no Senhor.
saber que Deus, como soberano que é, tudo está sob o controle das suas mãos. E à medida em que as coisas vão se encaminhando, nós vamos percebendo o agir da mão de Deus em conduzir todas as coisas para a glória do seu nome e para o bem dos seus filhos. Então, esperar em Deus em todo o tempo. Nós não dependemos da condição do tempo ou das circunstâncias ou posição que estejamos vivendo para confiar no Senhor. Isso nada importa. O que nos importa é confiar de todo o nosso coração no Senhor. Porque quando confiamos, nós estamos nos aproximando do Senhor. E em quem nós confiamos, a sua palavra tem peso, tem poder, tem direcionamento para a nossa vida. Então, quando esperamos no Senhor, o coração se aquieta. Um coração aquietado na presença de Deus, ele certamente se manterá firme, inabalável. E este coração que se aquieta no Senhor, ao trazer-nos este momento de espera, ele vai criar também em nós a esperança em saber que Deus não está impassível, mas que Deus está atento a tudo e a todos, e a todas as coisas também que acontecem ao nosso redor. Então, a esperança que é movida pela confiança no Senhor, ela tem o poder de nos animar, nos encorajar e despertar-nos para que possamos, então, diante da presença do Senhor, estarmos animados. É o que o salmista diz: espera no Senhor e anima-te. Então, a esperança em Deus, movida pela confiança, ela deve despertar e encorajar o nosso ânimo, que estejamos animados, alegre, feliz, desejoso, esperançosos e com expectativas diante do Senhor. Então, a confiança vai trazer-nos o encorajamento que nós precisarmos para nos mantermos firmados, esperando unicamente no Senhor. Porque a confiança leva-nos ao tempo da espera. E a espera cria em nós esperança, que vai criar expectativa e vai nos fazer mantermos atentos, vigilantes, esperando o mover de Deus em nosso favor. Portanto, é o que diz aqui: espera no Senhor, anima-te. E Ele, o Senhor, quando Ele encontrar em nós esta confiança, esta tranquilidade, esta certeza que temos diante do Senhor, Ele vai então fortalecer o nosso coração. E um coração fortalecido pelo Senhor, ele jamais se dobrará diante de circunstâncias, sejam elas quais forem, porque este coração fortalecido, ele está firmado unicamente em Deus. Então, quando o nosso coração está firmado em Deus, quando nós somos encorajados pelo Senhor, Ele vai manter o nosso coração firme, seguro, inabalável diante da sua presença. Com este coração firmado no Senhor, animado e esperando, nada pode nos desencorajar e fazer com que não tenhamos a plena confiança no Senhor e esperemos pelo momento do agir de Deus. O agir de Deus virá na hora certa, porém a mim e a você cabe atentar para o que diz o texto bíblico. Espera no Senhor. Quem espera no Senhor não se decepciona. Quem espera no Senhor não será esquecido. Quem espera no Senhor tem a certeza de que de Deus virá o necessário para a nossa vida naquele momento que estivermos enfrentando. Então, quando nós somos encorajados e fortalecidos pelo Senhor, isto vai solidificar a nossa espera em Deus, a nossa esperança. E uma esperança
fundamentada na firmeza do nosso coração no Senhor, ela vai nos gerar a melhor expectativa para a nossa vida. Expectativa é algo que nós esperamos da parte do Senhor Deus, mediante a condição que Ele apresenta diante de nós. Em nos fortalecer o nosso coração, isto já é o bastante. Mas a Escritura nos afirma que Ele fortalece o nosso coração. Um coração forte, um coração firme, um coração resoluto, um coração disposto a estar na presença do Senhor. Então, este coração firme, com resultado, ele vai então fortalecer. Um coração que está firmado e fortalecido em Deus, ele não se curvará diante de situações, de pessoas, de inimigos, de provocações, de qualquer que seja a natureza. Ele se manterá em Deus, porque haverá então o foco do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito voltado para Deus. Ao esperar no Senhor, os nossos olhos estão postos nele, esperando nele. E quando os nossos olhos estão postos no Senhor, esperando nele, não há nada adverso ao nosso redor que possa nos mover daquela confiança e segurança que temos em Deus. Nada mudará o nosso propósito para coisas aparentes e terrenas, mas permaneceremos focados e firmados com os nossos olhos e o nosso coração no Senhor. Quando assim fazemos e ficamos firmes no Senhor, nós enfrentaremos toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, na plena confiança em Deus, de que ali estamos sendo encaminhados para livramento, vitória e direção. O Senhor encorajou a Josué, dizendo a ele: esforça-te, anima-te. O esforço promovido pela esperança em Deus vai trazer animação, encorajamento, disposição, coragem e direcionamento para a nossa vida em servir ao Senhor. Então, aqueles que confiam no Senhor, o coração e a mente estão firmados em Deus. Uma vez que nós estamos firmados em Deus, mediante a confiança que demonstramos no Senhor, em esperar nele, porque nele há, sim, esta segurança. O próprio Senhor Jesus disse que tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, aflições, problemas, dificuldades e inimigos nós vamos encontrar em todo o tempo. Mas o segredo para a nossa vida é esperar no Senhor. Porque quem espera no Senhor, o Senhor se move a favor desta pessoa. Agora, quando nós não damos oportunidade a Deus e não esperamos no Senhor e queremos agir e resolver a nossa própria maneira, nós vamos criar problemas maiores do que aqueles que estamos enfrentando, vamos nos embaraçar diante das situações e não vai ter como nós vencermos aquela condição. Mas quando atentamos o que diz a palavra de Deus, espera no Senhor. Então, se a palavra me assegura e me encoraja a esperar no Senhor, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser unicamente cumprir o escrito, esperar no Senhor. E na medida em que eu espero no Senhor, ele começa a trabalhar no meu coração. É o que diz a palavra. Espera no Senhor e ele fortalecerá o teu coração. Com verdade, se eu não esperar, não tiver a esperança, a confiança firmada no Senhor, o meu coração não será fortalecido. Mas ao esperar, como resultado da confiança no Senhor, ele vai me animar, ele vai me alegrar, ele vai me
confortar e ele vai fortalecer o meu coração. Uma vez que o meu coração está fortalecido pelo Senhor, isto vai me fundamentar a continuar esperando o Senhor, no Senhor, em todas as circunstâncias. Então, o resultado é um coração firme, um coração fortalecido e uma resposta que virá de Deus no momento certo. Então, é aqui que o salmista resumiu a sua confiança em Deus, o seu anelo, mesmo cercado por inimigos, e que se não fosse pelo Senhor, ele não continuaria vivo. Mas veja o segredo da espera movida pela confiança em Deus. É que os inimigos podem estar armados e prontos a virem contra nós. Mas quando houver em nós esta confiança e espera no Senhor, o Senhor nos manterá inabalável e os nossos inimigos, eles serão desbaratados, eles serão afugentados pelo poder e pela presença do Senhor na nossa vida. Então, o que fazer numa situação como esta? O que o salmista orientou: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você está esperando no Senhor? Você está mantendo a confiança total no Senhor? O seu coração está sendo visitado pela presença de Deus para fortalecê-lo? O Senhor tem animado e despertado com encorajamento a sua vida? Como é a sua vida com o Senhor diante das situações que você enfrenta no dia a dia? Você sucumbe diante delas ou você está firmado no Senhor e elas não têm o poder de abatê-lo? Porque em Deus você terá o conforto, você terá o fortalecimento necessário, o encorajamento para esperar o resultado do mover da mão de Deus. Com certeza, ele virá com livramento, proteção e direção. Que você hoje, desfrute desta esperança movida pela confiança, que trará o encorajamento e o fortalecimento para o nosso coração, para vencer as intempéries e as circunstâncias que se apresentarem diante de nós. E como resultado, nosso coração permanecerá firmado no Senhor e como tributo de gratidão, nós o glorificaremos em atitude de louvor e adoração, com ações de graças, porque só o Senhor para nos ajudar e fortalecer o nosso coração em momentos como este. Querendo Deus, amanhã retornaremos.